Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, da sua participação aqui no nosso programa. Lembrando que você pode participar conosco no 3349-1015 ou então no 8419-9938. Olha, é muito importante, viu? A gente está com, né, o nome limpo, como o Leandro falou aqui pra gente, para muitas pessoas é questão de moral mesmo, apesar de sabermos que tem gente que não liga não, né? Ah, deixa jubilar, a gente ouve muito isso, né, Leandro? Mas que nós cristãos temos que ser honestos, tá? Conosco mesmo, colocarmos a mão onde nós alcançamos, né? Para assim a gente poder também ter crédito na praça. É tão importante, né, Leandro, pra gente mesmo ter o nome limpo, ter o crédito na praça, afinal de contas. Hoje dá para comprar à vista, mas pode ser que amanhã eu tenha que fazer uma compra a prazo, por exemplo. Ainda mais nessa época de crise, né? A gente não sabe até quando vai conseguir pagar as contas à vista. Então é bom ter o nome limpo e principalmente porque nossos telespectadores da TV Imaculada, eles estão também em busca de quê? Dessa religiosidade. Então, o primeiro passo é ser fiel com o próximo. Né? Exatamente. Isso aí também é ser honesto conosco mesmo. Porque isso aí é o primeiro princípio que a gente parte, né? Se eu vou entrar com uma ação, por exemplo, na justiça, é porque alguém fez algo errado comigo, então por que eu vou fazer algo errado também com a empresa? Né? Ela defende alguns funcionários, ela emprega, ela faz economia girar, oferece serviço, então é aquilo que a gente sempre falou, a gente tem que estar pautado na sustentabilidade do nosso meio. Isso é extremamente importante. É verdade. Leandro, a gente estava falando sobre o sistema, esqueci o nome de novo. Crédito Score. Crédito Score, né? É que aqui está escrito Scoring. Eu fui pesquisar, tem o sistema Scoring, que é um sistema, scoring, né? mesmo, né? É de pontuação, né? Isso. Que nem quando a gente está jogando videogame parece score lá, né? Então é a pontuação. Mas então, Leandro, você estava falando que as empresas têm acesso às informações. Inclusive, quando você faz uma compra no lugar, você dá os seus dados, né? Logo essa empresa, outra empresa por meio desse mesmo sistema, se ela tiver cadastrada, né? No sistema, ela tem esse acesso, pode até entrar em contato com você. Mas assim, eu queria saber, é só CNPJ mesmo? É só a empresa que tem acesso a esse sistema, será? Bom, o primeiro ponto importante é falar, o consumidor ele tem direito ao sigilo dessa informação. Ainda que seja entre empresas, isso aí não pode ser repassado, porque é um dado confidencial que a empresa exigiu de mim, então, em hipótese alguma, ela pode fornecer para outra empresa, muito menos vender esse cadastro, porque ela está obtendo lucro com uma informação que eu prestei para ela. Então, isso é o primeiro ponto. Agora, a gente sabe que por não ter uma fiscalização em cima disso, até mesmo porque ela é ilegal, então nenhuma empresa vai falar que forneceu para outra, é lógico que isso tem acesso também para quem tem um CPF. Quem pague por essa informação, ele consegue obter. Por meio da internet, muitos clientes já me falaram que conseguem comprar cadastros. Ah, você quer cadastro de determinada profissão ou de algumas coisas? Isso tem na internet. Estava com problema na justiça, inclusive, isso, né? Ano passado, ano retrasado. Pois é. Que tinha um site que você pagava e você tinha acesso à informação de outra pessoa. Eu acho que tem vários sites e várias pessoas que têm acesso a esse banco de dados e acabam comercializando isso por meio da internet. É importante falar que isso aí é completamente ilegal. Eles estão combinando, estão comercializando dados cadastrais que são sigilosos por natureza. Eu não concedo o direito de uma empresa vender os meus dados, as minhas informações. E um ponto interessante é que hoje isso aí acontece muito na internet. Se eu faço uma busca por determinado produto em algum site, no outro dia ou no mesmo dia já aparece só propaganda direcionada em cima daquilo que eu fiz. Nas redes sociais, você abre o site de pesquisa, aparece. Exatamente. Ficam abrindo pop-ups, né? É incrível isso. E nem pop-ups, às vezes é o próprio site que já faz essa busca. Aí tem também uma informação de que isso é uma contraprestação por diversos serviços prestados de forma gratuita para aquele internauta. Por exemplo, o YouTube é gratuito, tem várias plataformas que teoricamente têm uma despesa muito alta, mas que são oportunizadas gratuitamente para esse consumidor, para esse leitor, para esse internauta. Então isso aí também eles alegam que é uma contraprestação. A gente comercializa essa intenção de compra dele, faz a propaganda direcionada, consegue obter uma renda para bancar todo esse sistema, né? É uma argumentação. É comercial, né? Exatamente. É o comercial. É o comercial. É igual a TV aberta. A gente, teoricamente, não paga pela TV aberta, mas o que a
gente Sim. tem de comercial dentro dela, né? Exatamente. O YouTube já passa comercial. O então... YouTube, antes de cada vídeo também, Isso, né? no meio Passa deles. comercial. Chegou uma pergunta pra gente, Leandro, é sobre o direito do consumidor. É a Márcia, do Otávio Pécora. Ela pergunta assim: no caso de uma compra parcelada em que foi feita uma negociação, pode-se renegociar a dívida e pedir um novo prazo? Porque a loja disse que não, que tenho que continuar em atraso, pagando juros, e se caso passar de 30 dias, terei o nome incluso no SPC. Isso pode ocorrer? Olha, isso é um ponto importantíssimo, muita gente pergunta, né? Posso negociar ou renegociar? Bom, Márcia, essa renegociação você pode fazer. Agora, a outra pergunta seria, a empresa é obrigada a renegociar? Aí não. A empresa não é obrigada a renegociar porque já houve uma negociação. Houve um contrato, escrito ou não, houve ali um contrato onde você se comprometeu a pagar aquilo. Agora, importante que a gente frise, o atraso nos pagamentos, a não ser cartão de crédito, mas qualquer fatura, qualquer boleto, os juros legais, 2% ao mês, né? Essa é a multa pelo não pagamento. E aí, por mês, 1% de juros. Então, vamos reformular, dizer novamente. Eu não consegui pagar um boleto de R$100. O que a empresa pode cobrar de mim? Pela impontualidade no pagamento, uma multa de 2%, mais 1% ao mês em que eu ficar inadimplente. Então, eu fiquei um mês atrasado, 3% de juros e multa. Então, R$3. Mais do que isso, é ilegal. Então, você poderia entrar até com uma ação no judiciário para rever a questão dos juros, né? O cartão de crédito não, porque você já faz um compromisso, você faz um pagamento mínimo e aí já tem aqueles juros que já está divulgado para você. É a questão dos juros abusivos, que nós também já falamos aqui, né, Leandro? Sim, já falamos algumas vezes sobre juros abusivos. Aí eu estou falando o que são os juros legais, né? Esse aí, 2% de multa e 1% ao mês são os juros legais. Além disso, já pode entrar com uma ação no judiciário. Agora, essa questão da revisional de contrato, juros abusivos, a gente já explicou também que num financiamento, por exemplo, a pessoa que paga esses juros, o que é considerado abusivo perante o judiciário? É aquilo que é praticado acima da média de mercado. Então a gente tem ali no Banco Central todos os meses a lista dos bancos e todos os juros desses bancos de acordo com cada modalidade de empréstimo ou concessão de crédito. Então ali vai fazer uma média, variou de 1 a 10, então vai ser ali, a média é 5, e os bancos que ultrapassaram esses 5%, eles vão ser declarados pelo judiciário como juros abusivos. Por quê? Porque estão acima da média de mercado. Via de regra, a maioria dos bancos não infringem essa lei, essa determinação, mas esse processo de revisional de contrato, seja bancário ou de financiamento, caiu muito no judiciário. O judiciário já não está dando mais ganho de causa para o consumidor, a não ser aqueles casos, lógico, que ultrapasse essa média. Leandro, falando ainda dessa questão do sistema score, né? Do crédito, quais são os nomes que vão para lá? São todo aquele que faz a compra no crédito, porque, por exemplo, tem pessoas que indevidamente os nomes foram colocados no SPC e no Serasa. Uma segunda cobrança de uma mesma fatura, por exemplo, que já foi paga e tenta acordo, não dá certo, vai para lá. O nome também consta nesse sistema, vai pesar isso também, porque, por exemplo, a pessoa perdeu um crédito com o nome sujo por causa de uma culpa que não é dela? O grande problema do Credit Score é que ele é bastante sombrio. A gente não sabe quais são os critérios realmente, porque cada banco, cada empresa, cada setor financeiro, eles defendem determinados requisitos. Então pode ser que a negativação faça parte de um, mas não faça de outro. Pode ser que a informação compartilhada entre as empresas e entre as financeiras também faça parte daquela empresa. Então, assim, é bastante obscuro, mas logicamente, se a pessoa tiver com o nome negativado, ele não vai conseguir levantar, não vai ter um credit score muito alto. Ele só vai ter pontuação alta quando ele tiver adimplente com todas as parcelas. Ele paga financiamento, compra parcelada, tudo, você vai aumentando a pontuação desse consumidor. Agora, caso haja uma negativação indevida, isso aí o consumidor deve ficar muito atento, por isso que a gente até recomendou, está passando ali perto da SPC e Serasa, já tira um extrato. Por quê? Porque uma ação judicial, a gente consegue pedir isso liminarmente, para que se retire o nome do consumidor. Porque quando a negativação é indevida, a maioria das vezes o consumidor tem o comprovante de pagamento daquela prestação, porque no extrato vai estar lá a data em que houve o vencimento da fatura e o valor. E normalmente, quando ela é indevida, o consumidor está, meu nome está negativado pela fatura de fevereiro de 2016 em R$100. E está aqui o comprovante de fevereiro de 2016 em R$100.
Entrando com esses 2 documentos no processo, muito dificilmente vai ser um caso de grande injustiça que o juiz não vai deferir a liminar, porque ele vai falar ali, a conta pela qual ela está negativada está paga. Então, liminarmente, ele já retira o nome da SPC e Serasa e o consumidor volta a poder tomar crédito, fazer empréstimo, tudo normalmente. Essa é uma dica, por isso que há a importância de retirar sempre o extrato. Você falando essa questão do empréstimo consignado, essa questão da concessão de crédito e tudo mais também vale para quem quer fazer empréstimo consignado? Sim, também vale, né? O que é o empréstimo consignado? Aquele descontado em folha de pagamento e tal. Isso tem que ficar muito claro que as empresas têm um limite de 30% para isso. E o que ultrapassa os 30% também é ilegal. E aqui, principalmente no nosso estado, servidores do estado e do município, muitos deles estão com esse limite estourado. E o que tem que fazer? Ação judicial. Uma ação judicial dessa consegue até mesmo rever os últimos 5 anos do servidor que teve empréstimo consignado acima dessa margem legal, que é de 30% sobre o salário bruto. Muitos consumidores, eu tenho até fotos no celular de gente que ganha R$3.000 salário bruto e sacou 80. Então a gente vê claramente que há uma abusividade por parte dos bancos que fazem empréstimos além do que a lei permite. Então, por isso, pelo descumprimento à lei, a gente consegue entrar com essa ação, pedir de volta tudo que foi pagado indevidamente dos últimos 5 anos e que essa situação se regularize daqui para frente. Então, o servidor tem que ficar atento e também o funcionário seletista. Ele também tem esse mesmo direito. As empresas de empréstimo, elas também têm acesso provavelmente a esse crédito, né? Sim. E aí até por ele também que elas dão o limite de quanto a pessoa pode exatamente. Fazer, né? Mas esse caso do consignado especificamente, o limite é 30% por lei. E há um convênio entre as instituições financeiras que concedem o crédito e as fontes pagadoras. Então, havendo esse convênio, ele pode fazer empréstimo, mas no limite de 30%. E aí, quem descumpre esse limite, ele está apto a também ter o prejuízo por isso. Se eu sou banco e forneci 50% do seu salário bruto, sobre esses 20% entre o legal e o ilegal, eu respondo, inclusive sob pena de perder esse dinheiro de tudo que você já pagou para mim, desses 20%, que é a diferença entre o legal e o ilegal. Então, assim, eu posso ter como banco um prejuízo muito alto em te conceder crédito acima do que a lei determina. Agora, essa questão da concessão de crédito, ela ajuda ou atrapalha? Porque você falando, a horas parece que ajuda e a horas parece que atrapalha, né? A concessão de crédito depende muito da educação financeira de cada consumidor, né? O consumidor que tem que ter o controle da sua vida, principalmente da vida financeira. Então, por vezes ele pode ajudar, por vezes ele pode atrapalhar. Se eu não tenho condição de pagamento daquilo ali, daquela dívida, e eu pegar um empréstimo, a empresa que me deu crédito vai agir de forma a prejudicar, mas na verdade eu tenho que ser o senhor da minha vida, principalmente financeira. Se ele me conceder o crédito, eu tenho que saber que eu tenho capacidade de pagamento. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de pegar empréstimos, nada disso. Mas vai que daqui a um tempo eu queira fazer um negócio, né? Eu queira abrir um empreendimento e busque nas instituições financeiras um empréstimo para isso. Eu vou querer naquela hora um empréstimo no maior valor que eu precisar para aquele negócio. E eu ter o crédito seria muito bom. Hoje, quando eu não preciso, para mim, conceder crédito, eu nem quero limite. Minha gerente até me liga, vamos mexer no seu limite. Não, eu não quero, porque eu não quero usar. O dia que eu precisar, aí, pelo amor de Deus, eu já tô numa situação que já não vai ser mais legal. Então, a gente tem que ter o pleno domínio, principalmente da nossa parte financeira, para não entrar naquela bola de neve. Porque uma vez que eu não conseguir pagar o primeiro boleto, a chance de eu não pagar o segundo aumenta bastante. Você falando da questão de superendividamento, esse tema entra, né? Sim. Na questão do superendividamento que a gente já falou. Tem essa possibilidade, de repente, da pessoa estar com, sei lá, uma porcentagem muito grande de salário comprometida e ainda assim ela conseguir um empréstimo? Sempre há. Essas instituições financeiras, muitas vezes, elas são bastante agressivas nessa concessão de empréstimo. Então, eles têm os dados de todos os servidores. Se alguém conseguir um benefício previdenciário nesse mês, o banco já vai ter ciência disso, ele já vai entrar em contato concedendo empréstimo. E não é raro quando o juiz, por exemplo, nessa ação dos 30%, concedeu a liminar para o cliente do escritório e uma semana depois o banco ligou e falou, liberou margem para você, não quer mais empréstimo? Muitos clientes nos ligam falando isso. Falou, o juiz determinou a liminar e ele me concedeu mais empréstimo, posso pegar ou não? Eu falei, peraí,
A gente conseguiu isso aí por meio de uma liminar, então não é uma questão de boa-fé você pedir mais empréstimo para o banco, porque exatamente o que a gente pediu no processo foi para limitar isso aí. Então a gente consegue traçar até um perfil das pessoas que pegam muito dinheiro emprestado, usam todo o limite do consignado e toda vez que libera mais margem, ele vai lá, eu consigo mais 3 mil por 600 de R$200, ele vai lá e faz. Até porque essas linhas de crédito aí que a gente tem parcelam em suaves prestações, né? Exatamente. E como faz débito diretamente na conta, né? Desconto em folha, para eles é uma coisa muito boa, E né? para os bancos também, porque ali é a garantia de que não vai ter calote, né? Então, a partir do momento que o banco retira isso direto da conta corrente, não, porque não chega a cair na conta, ele desconta do salário antes de chegar no banco, quer dizer, a chance do banco não receber esse dinheiro é quase nula. É só por determinação judicial ou se um servidor público pedir exoneração, alguma coisa nesse sentido, que não vai ter mais o salário. Mas para os bancos, eles ficam em cima, principalmente se o consumidor for servidor público. Eles vão e ligam e fazem uma campanha extremamente agressiva para fornecer mais crédito. E às vezes até falam algumas coisas que não estão no contrato. Então, o que o consumidor, Leandro, tem que ficar ciente nessa situação? Primeira coisa, saber o quanto que eu consigo pagar e ter ciência de quanto que eu vou pagar por aquele empréstimo. Eu levantei R$6 mil, mas eu vou pagar 60 parcelas de 150, eu estou pagando ali 3 mil de juros. Então é isso aí que tem que ficar muito atento. Segundo passo, pega o contrato e lê, porque na hora de conceder crédito, aquele funcionário do banco ou da instituição financeira, ele vai prometer mundos e fundos, vai ser só uma maravilha. Então, leia o contrato e veja se aquilo que foi oferecido realmente está previsto no contrato. E por fim, é ter bastante cuidado com isso aí, saber o quanto que você pode pagar e sempre poupe no mínimo 10% do que ganha para eventual surpresas desagradáveis no meio do mês. Olha só, chegou uma pergunta agora aqui. Eu já ia encerrar, mas vou fazer essa pergunta para você. Lá. A Cláudia do Centro pergunta assim: comprei na loja e como demorei a fazer o pagamento, meu nome foi para o SPC. Depois disso, acertei com a loja. O nome saiu do SPC, mas quando voltei, nessa mesma loja, eles disseram que não posso comprar lá, porque demorei a pagar e tem uma lista negra que o meu nome dos maus pagadores ficam lá. E isso pode? Como fazer para tirar meu nome dessa lista? Pois é, essa lista negra que muita gente fala pra gente, ela é ilegal, então ela não pode acontecer. Como que eu vou me precaver quanto a isso? Precaver não tem como. Se eu não paguei, eu posso ficar nessa lista negra. Corre o risco. Corre esse risco. O que deve fazer? A mesma coisa. Por que não me foi fornecido o crédito? Entra com um pedido na loja, endereçada à loja, e fala: eu quero saber os motivos pelos quais esse crédito não foi deferido a mim. Então, ele fazendo esse pedido, a loja vai ter que falar. E se ela falar que ele está numa lista negra, aí ele pode entrar com uma ação no judiciário e até ganhar indenização por danos morais. Pode até gravar, né, Leandro? Pode gravar, mas o ideal é fazer o protocolo. Porque se tiver que entrar com uma ação judicial, falar: eu protocolei e eles não me deram a resposta ou falaram isso. Então a gente pode até oportunizar depois para os telespectadores esse modelo de requerimento, até baseado na lei. Pode me cobrar que eu mando por e-mail. Eu tenho um modelo lá genérico que a pessoa coloca só o nome da loja, os dados dela e protocola isso na empresa. É muito bom. Olha que beleza. Melhor ainda, vou fazer melhor. Você que está em casa, que de repente quer ter acesso, é só entrar em contato com o IPEC, né? E isso pode ser também. Pode ser, né? Manda por e-mail. É facebook.com/IPEC Brasil, ipecdobrasil@gmail.com ou 3029-5439. Exatamente. Viu só? Leandro, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. A gente volta para uma outra oportunidade, falar de determinados outros assuntos, que eu sei que tem bastante coisa ainda para a gente poder ajudar as pessoas. Bastante. Vamos lá, até a próxima. Ó, agora tem dica. Vamos lá. Você quer ver a dica? Sempre olha. Gente, o Leandro adora as minhas dicas. Às vezes ele tira sarro de mim, das dicas que eu dou, mas são dicas práticas que nos ajudam no dia a dia, né? É o que você acha engraçado às vezes, né? As coisas. Eu uso. Vamos lá, então, olha só. A dica de hoje é para você colocar algumas folhas de louro secas no pote onde guarda a farinha. Assim você vai evitar o aparecimento de bichinhos. Legal, né? Nós vamos para um rápido intervalo agora, tá? É rapidinho e a gente já volta com as notícias de hoje. Não sai daí. De voltar para o teu Deus.